Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Obrigada pelas mensagens, obrigada pelas perguntas. Não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito, dá seu like, compartilhe. E nós vamos falar sobre mais um milagre realizado pelo nosso Senhor Jesus, mas logo após a vinheta. Foi a purificação na vida de um leproso. Vamos ao tema de hoje? O milagre da purificação e cura de um leproso. Nosso texto base está em Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Mas o nosso versículo-chave está em Marcos, capítulo 1, o verso 40 e 41, que diz assim: E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. Eita, Deus tremendo! Eu já começo isso tudo assim, cheia da glória, porque você vê alguém que não podia ser tocado. Vamos lá, vai! Esse milagre, ele está registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Jesus, ele havia feito outras curas de leprosos, né? Mas só 2 que é mencionado pela Bíblia. Um nesse estudo que nós vamos ver e o outro dos 10 leprosos, nós vamos deixar o link aqui no nosso canal, tá? E vamos lá. Marcos, ele destaca alguns eventos com foco de mostrar que Jesus realmente é o poderoso Filho de Deus. Em toda a vida que Jesus esteve, ele tinha toda a autoridade dada por Deus para ele. O tempo que Jesus esteve aqui na terra, ele esteve cheio de Deus. Nós vamos entender um pouquinho sobre essa doença, a lepra. Eita, na época bíblica, que é diferente de hoje. Hoje tem cura, né? Hoje tem tratamento, mas antes não. Quando falamos de pessoas leprosas na época da Bíblia, significava uma doença de pele que podia abranger tipos diferentes de doenças, até mesmo alergias profundas, mas também podia ter, como falava, fungo, que hoje a gente vê como fungo ou mofo, que precisava ser analisado pelo sacerdote para ver se realmente era isso mesmo. A lepra era considerada uma praga enviada por Deus. Sabe por quê? No caso da Miriam, foi com castigo à desobediência e rebeldia dela. E a gente vai entender isso direitinho. Vamos lá, Números 12, 2. Diz assim: E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Estava conversando Miriam e Arão. Eles estavam questionando porque, né, Moisés era o líder. Moisés tinha casado com uma cosita e aí eles estavam assim indignados. Mas a gente vê que Deus não se agradou, que Deus não ficou contente com a atitude deles e teve consequência. Números 12, 10 diz assim: E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Imagina só a situação, né? Moisés, ele intercedeu por ela, era irmã dele, e Deus, por amor a ele a curou, mas ele mandou ela ficar fora do arraial por 7 dias. Vamos lá, Números 12, 13 e 14. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Esteja fechada 7 dias, Deus que disse, fora do arraial, e depois a recolham. Então olha que interessante a gente ver a intercessão de um irmão, né? É tremendo isso. E é melhor ainda que você vê que Deus não mandou, que Moisés não mandou Deus fazer, ao contrário: eu rogo-te, eu peço-te, cura ela, Senhor, e ainda deu argumentos. Mas nós vemos que a lepra, ela tinha consequências muito cruéis. A principal era o isolamento social. Uma questão interessante quanto a essa doença é que nos traz lições espirituais e também sanitárias, questão de higiene, de limpeza.
Por quê? Para não ter contaminação, porque a lepra era contagiosa. Espiritualmente, a lepra, ela é até comparada ao pecado. Sabe por quê? Porque ela nos afasta de Deus e muitas das vezes o nosso pecado, com o nosso pecado nós contaminamos o outro, fazendo o outro pecar juntamente com a gente. Então dá para entender essa questão. A Bíblia, ela mostra várias pessoas que tiveram lepra. Mas eu achei muito interessante o exemplo de Geazi, servo de Eliseu. Certa vez, um general chamado Naamã, ele teve lepra. Esse estudo sobre Naamã, eu também vou deixar um link aqui no nosso canal, tá completo lá, é bem interessante você ver. E esse general Naamã, quando ele teve lepra, ele foi procurar, na verdade, de imediato o rei lá de Israel, o rei de Israel ficou indignado, aí o próprio Eliseu, o profeta Eliseu pediu para mandar a ele e ele foi, né? O profeta Eliseu mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, no 7º mergulho ele ficou curado, ele ficou agradecido e como recompensa, ele quis dar presentes para Eliseu, mas Eliseu não aceitou, que diferente de muita gente de hoje, né? Mas Eliseu não aceitou. Sabe o que Geazi, aquele servo de Eliseu, fez? Vamos ver, 2 Reis 5:20. Olha que interessante. O meu senhor poupou este sírio Naamã, negando-se a aceitar dele alguma gratificação do muito que trazia. Tão certo como vive o Senhor, irei atrás dele e receberei dele alguma recompensa. E Geazi fez justamente isso, ele foi, ele mentiu. A mentira, acho que foi algo que me trouxe, despertou essa questão de Geazi. E aí Naamã deu para ele veio, ele escondeu, né? Ele deixou guardado e aí ele foi até Eliseu. Quando ele voltou e chegou perto de Eliseu, novamente, o que ele faz? Ele mente. 2 Reis 5:25. Então, ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. Geazi entrou e pôs-se diante de Eliseu. E disse-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? E disse, Geazi, né? Teu servo não foi nem a uma, nem a outra parte. Cara de pau, né? Mas aí a gente vê que veio a consequência e foi uma consequência desastrosa. 2 Reis 5:27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Então ele teve consequência. Na verdade, todo pecado tem consequência. Mas a vida de quem contraía a doença não era uma vida fácil. Primeiro, quando era diagnosticado pelo sacerdote, quando vinha, olha, é isso, ele tinha que largar tudo. Ele largava a família, né? E foi justamente isso, ele tinha que ficar isoladamente. Ele ia conviver com pessoas iguais a ele. Ele não podia conviver nem com a família, nem com os entes queridos. Ele não podia frequentar uma igreja. E quando eles entravam em algum lugar, eles tinham que gritar imundo, imundo. Por quê? Para as pessoas se afastarem. Olha que vida terrível. E se alguém tocasse nele, esse alguém tinha que ficar 7 dias afastado também, tido como impuro. Não podia nem ir na igreja, na sinagoga. É interessante que quando Jesus sai de Cafarnaum e vai para Galileia, justamente alguém se aproximou dele. Olha só a nossa história, Marcos 1:40. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar. A gente imagina que quando esse leproso ouviu falar de Jesus, ele não quis saber, tá aí a solução do meu problema, porque somente Deus, assim no caso de Miriam, no entendimento deles, somente Deus podia curar. E a gente vê que esse leproso, ele teve atitudes assim tremendas. Primeiro, ele não se importou com a multidão e ele se aproxima de Jesus. Eu acho que ele veio gritando imundo para o povo se afastar dele. Quando ele chega perto de Jesus, ele adora Jesus, ele se curva. Mateus 8:2, olha que interessante. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou, Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me.
Esse leproso, se inclinou para Jesus, como demonstração de respeito. Tem alguns personagens que eu quero mostrar para vocês que fizeram isso. Vamos ver Mateus 2:11? É muito interessante para a gente entender como se prostrar diante de Jesus demonstra respeito, demonstra reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus. Vamos ver Mateus 2:11? E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Você se lembra dos magos que vieram do Oriente a Jerusalém justamente para conhecer o Filho de Deus? Olha Mateus 2:2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Olha que objetivo, olha que foco. Era justamente isso que aquele leproso estava fazendo. Ele estava demonstrando que Jesus era realmente o Messias, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso e que podia curá-lo. Ele mostrou humildade diante de Jesus. Ele mostrou a angústia dele diante de Jesus. E ele roga. Ele sabia que Jesus era a solução e era o socorro que ele tanto precisava. Salmo 121:2, olha só. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aquele leproso, ao ouvir falar de Jesus, ele sabia, estou assim, com o meu socorro perto de mim. Não vou deixar o contrário, eu vou atrás, eu vou perseverar, eu vou tentar dar o meu jeito. A fé dele foi o que moveu. Ele creu que assim como Deus podia curar alguém da lepra, é interessante que fala que a lepra não era uma cura, era uma purificação, né? Mas de vez em quando a gente fala cura, mas os estudiosos falam que não é curada a lepra, é purificado da lepra. Então ele devia ter ouvido falar sobre Jesus e ele fala para Jesus: se queres, bem podes limpar-me. Que tremendo, que confiança, mas que humildade, que demonstração de fé, mas que demonstração de deixar Deus, de deixar Jesus naquele momento. Se queres, tu podes fazer, mas que a tua vontade seja feita. Mateus 6:10. Lembra da oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu fico imaginando que esse leproso, ele já tinha feito tudo, ele estava lá nos pés do Senhor Jesus, ele podia falar assim: ó Jesus, tu podes me curar, por favor, me cure agora. Mas não foi isso que ele fez. Se queres, bem podes limpar-me. E Gênesis 18:14 mostra justamente o todo poder que Jesus tem do nosso Deus. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É por isso que a gente entende que ele conhecia, ele ouviu falar sobre o Senhor. E ele fala assim: se for da tua vontade. Olha, Senhor, eu sou dependente teu, tu vais continuar sendo Deus, me curando ou não me curando, me limpando ou não me limpando, modificando ou não a minha vida, tu vais continuar sendo Deus. E o limpar-me é justamente isso que eu falei, porque no Novo Testamento se referia à purificação. Era mais do que uma cura, era uma restauração de vida, uma restauração social, uma restauração psicológica. Mas vamos ver o que Jesus fez. Mateus 1:41. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. Movido de grande compaixão, de íntima compaixão, de eterna compaixão, Jesus ficou compadecido com a fé dele, mas com o sofrimento dele. Salmo 103, 13 e 14. Olha que lindo esse versículo. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe de que somos formados, lembra-se de que somos pó. Como um pai se compadece. Olha que lindo que o Senhor nos mostra. E aquele leproso mostrou que tinha temor ao Senhor, reconhecendo o Senhor Jesus como Filho de Deus, do Deus Todo-Poderoso. E aí o que Jesus faz? Jesus estende a mão. Glória a Deus.
Jesus mostra para esse leproso que ele tinha disposição para socorrer, para aliviar ele daquela grande angústia. Olha o que Jesus fala em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele homem estava cansado da vida, do desprezo, da rejeição, da separação dos entes queridos dele. E Jesus vira e Jesus o toca. Ah, é apenas um toque. Jesus o acolhe com aquele toque. Jesus demonstra o maravilhoso e imensurável amor dele naquele momento. Jesus demonstra que Jesus é maior do que a própria lei de Moisés, porque aquele leproso não podia ser tocado. Olha o que diz Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. E aquele leproso estava diante de Cristo. E Jesus olha para ele e fala: quero ser limpo. E a vontade de Jesus naquele momento foi realizada na vida daquele homem. Marcos 1:42. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Que tremendo! Que situação que nos impacta. Mas Jesus, ele adverte ele repreende ele. Jesus fala para ele assim: agora você vai fazer o que é necessário. Marcos 1:43 e 44. E advertindo-o severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Então a gente para um pouco para pensar. Aquele homem, ele deveria ter ficado assim tão feliz: eu estou restaurado, agora eu não sou mais tido como imundo, como impuro. Ele não obedeceu o que Jesus falou. Ao contrário, olha Marcos 1:45, o que diz? Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas Jesus conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. É interessante, né? Eu fico impressionada porque o fato dele não ter feito o que Jesus mandou ele fazer, ainda Deus usou para a glória do nome dele. E muitos vieram ter com Jesus, e muitos souberam do que Jesus fez. Tanto que Jesus não pôde mais entrar publicamente na cidade da Galileia. Nós vamos concluir. Vamos comparar a lepra com o pecado. Assim como Jesus limpou esse leproso, ele também quer limpar cada um do seu pecado. Ele quer restaurar a comunhão do ser humano com Deus. O que separa o homem de Deus é o pecado. 1 João 1:7 diz assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Glória a Deus, não precisamos ficar nos separando, ao contrário. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ainda Paulo fala em Tito 2:14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Eu não posso te informar porque eu também não sei, a Bíblia não nos informa quanto tempo esse homem ficou nesta situação. Mas a hora que ele teve a oportunidade de se aproximar de Jesus, ele não pensou duas vezes, ele foi. Nós precisamos estar sempre em comunhão com Cristo. Nós precisamos testemunhar do grande amor de Jesus para que outros venham ao conhecimento da verdade, para que o nome dele, do Senhor, seja glorificado e que outros desfrutem também desse imensurável amor de Deus. Esse leproso não ficou só para ele a cura, ele foi testificar para outros. E quantos milagres devem ter acontecido? Quantas pessoas devem ter ido procurar o Senhor Jesus por causa desse milagre da purificação desse leproso?
Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude a falar do grande e imensurável amor dele, a ver como Jesus é tremendo, quanto Jesus nos ama, a ver que Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados e não precisamos esconder dele os nossos pecados, ao contrário, confessar, arrepender e sermos perdoados pelo Senhor. Que Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus. Não se esqueça, aquele leproso divulgou o milagre. E eu falo para você, divulgue os nossos vídeos. É para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.